Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos juntos para continuar o nosso estudo da Bíblia. Eu gosto de falar que a Bíblia não é um fim em si mesma, ela é uma lente por onde nós podemos enxergar as coisas da maneira como Deus enxerga. Nós estamos no capítulo 10 de Daniel. Hoje a gente vai avançar um pouquinho para o capítulo 11 e eu quero realmente ir devagar porque o nosso desejo é que você entenda claramente o que Deus pretende com o livro que Ele mesmo inspirou. Talvez alguns que já tenham aí uma formação acadêmica possam questionar, dizendo: pastor, eu queria ouvir algo mais profundo, que tivesse uma base mais interessante, mas o nosso desejo não é assim ter um academicismo ligado ao nosso estudo. O que nós queremos realmente é que o cristão comum, o cristão que deseja crescer, ou qualquer outra pessoa, mesmo que você não seja um cristão ainda, você que deseja entender o mundo que nós estamos vivendo, o meu sonho, o meu alvo, o meu desejo é que esses estudos ajudem você a viver melhor, expressar melhor a sua fé, confiar mais em Deus. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do conflito espiritual. No nosso último estudo, a gente deu uma passada rápida, mencionamos um pouco da questão do conflito de anjos e demônios, mas hoje a gente vai dar uma busca na Bíblia, voltarmos lá em Gênesis e Apocalipse, tentarmos decifrar um pouquinho desse grande conflito cósmico entre luz e trevas, entre Deus e o seu adversário, entre o reino de nosso Senhor Jesus Cristo e o império das trevas. Vamos lá? Então vamos lá. Bíblia aberta, Daniel no capítulo 10. E eu queria começar com uma oração. Vamos pedir a Deus que abençoe esse tempo que vamos passar juntos aqui. Pai, a Tua palavra é linda, a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é santa. Nós não podemos, Deus, acrescentar nada e nem tirar, porque não é preciso. Ela está completa, ela tem toda a Tua revelação. E eu peço que nesse momento o Senhor abra os nossos olhos, o Teu Espírito Santo desça sobre esse lugar onde estou, e sobre esse lugar onde cada um que me ouve agora está. Que haja iluminação, haja crescimento espiritual. Prepara-nos para enfrentarmos o que está por vir. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz com essas reuniões, com esses encontros que a gente faz pela internet, por esses vídeos. Graças a Deus por isso. Então, esse conflito espiritual que a gente viu pela primeira vez na Bíblia, onde aparecem anjos e demônios se enfrentando, é no livro de Daniel. Apesar de que a presença de Satanás vem desde o Gênesis, passa por diversos momentos. O nome desse adversário ele é citado várias vezes na vida de Davi, com Saul, citado na vida de Jó, citado em diversas outras passagens. Ele parece que ganha uma dimensão mais lúcida, mais transparente quando a gente chega em Daniel e a gente percebe que arcanjos estão em conflito com principados e potestades que dominam aquela época de Daniel e os anos que viriam pela frente. Mas nós vamos dar uma busca agora, como eu mencionei, nós vamos ver que a serpente, esse nome ele tem um poder de revelação na Bíblia muito grande. A serpente, ela está presente do Gênesis e no Apocalipse. Eu quero pegar aqui dois textos do Apocalipse para a gente ver quão claro e a importância de nós entendermos o conflito entre luz e trevas. O primeiro é Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9. Diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Nós citamos já esse texto da outra vez. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Antiga serpente. Veja como nós estamos no último livro da Bíblia e Satanás está associado à imagem que ele deixou lá em Gênesis.
A Bíblia é um livro impressionante na sua unidade. São 66 livros, mais de 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes, mas ela contém uma unidade impressionante. O outro texto, Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, de novo, a antiga serpente, Apocalipse capítulo 20, verso número 2, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Até que terminasse os 1000 anos, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Mais para frente a gente vai falar sobre os detalhes desse texto, mas eu queria chamar a sua atenção para o fato dele ser, em 2 momentos no Apocalipse, chamado de a antiga serpente. Isso o Espírito Santo tem como um ponto muito importante. Nós entendemos a presença dele, ele que causou tudo no Gênesis, ele que vai ser expulso, ele que vai ser amarrado, ele que vai ser derrotado no Apocalipse. Então, em Apocalipse, o diabo é identificado como a antiga serpente e o Espírito Santo está nos indicando que devemos voltar ao Gênesis. Isso é muito importante, tá? Ele estava lá. E vamos voltar para o Gênesis, vamos lá para o Gênesis, vamos dar uma olhada lá no que nós temos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que isso significa? O grande conflito, de acordo com Apocalipse e Gênesis, o grande conflito espiritual inicia-se no Éden. Assim que o homem peca, cai da graça e da glória de Deus, são expulsos do jardim, lá naquele momento do Gênesis 3. Ali Deus estabeleceu o conflito. O inimigo, ao invadir aquele jardim, usou como um canal a serpente, um animal silvestre, um animal selvático, e ali ele engana Adão e Eva. E ele então toma de Adão e Eva, por meio desse engano, uma posição que era do homem e que agora é do inimigo. E ele então desenvolve todo um processo de morte, de destruição, e ele vai se tornar o grande adversário de Deus e do povo de Deus ao longo das eras. Então é importante te lembrar, qual é a essência do conflito espiritual? Muita gente pensa assim, conforme uma pessoa vai crescendo na fé, ela vai recebendo unção, ela vai ganhando almas para Jesus, ela se torna uma intercessora, um excelente professor de escola dominical, ele se transforma num evangelista, o grupo familiar dele está se multiplicando, o inimigo vai se levantar, o inimigo vai retalhar. Na verdade, o inimigo não vê problema em nós. O grande conflito espiritual não é do diabo contra nós, é algo que está estabelecido entre Cristo e Satanás. Satanás é aquele que fere o calcanhar de Cristo, e Cristo é aquele que esmaga a cabeça de Satanás. Obviamente, quanto mais cheio de Cristo eu tiver, mais eu vou atrair a fúria de Satanás, porque Satanás verá Cristo em mim, verá a palavra de Cristo em mim, verá a presença de Jesus em mim. Então, por conta dessa presença santa de Cristo na minha vida, ele se oporá a mim. Veja quanta oposição o diabo causou a Paulo, porque ele dizia, não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então o diabo se opunha ferrenhamente contra Paulo, não porque Paulo era ungido, era um apóstolo santo, era uma pessoa que ganhava alma para Jesus, mas porque Cristo estava nele
Cristo se expressava através dele. Então, o problema do diabo é contra Jesus. Essa é a natureza. Por isso que é importante nós nos lembrarmos sempre disso e sermos humildes para não achar, presumir que o nosso ministério, que o nosso trabalho, que a nossa unção, que os frutos do nosso trabalho atraem a fúria de Satanás. O que atrai a fúria do diabo é a presença de Jesus em nós. O grande conflito que se dá de trevas e luz é entre a serpente e o filho da mulher. Isso é muito importante a gente entender, para a gente se manter mais humilde, mais quebrantado, mais consciente da verdadeira essência do conflito espiritual. Pois bem, vamos entrar agora no capítulo 11. Vamos deixar o Daniel 10 um pouco, que eu digo que vira e mexe a gente está voltando para trás, né? A gente vai lá atrás buscar. Vamos aqui para o capítulo 11. O capítulo 11 a gente vai ainda detalhar. Hoje eu quero dar apenas um lampejo, a gente vai só passar por cima desse capítulo 11. Há um grande conflito aqui, há um tumulto espiritual. Há um tumulto espiritual. Reis estão em conflito. Então, você pega o capítulo 11, está aí, reis do norte contra os reis do sul, e essa questão norte e sul tem como referência Israel, uma referência geográfica Israel. No meio desses conflitos de reis ali, reis do norte e reis do sul, está o povo de Deus. Então, Daniel, ele profetiza, ele recebe visões e revelações de Deus para o povo dele. Isso fica bem claro aqui. As profecias de Daniel são quase que exclusivas, eu digo quase porque elas nos atingem, porque Israel é a base da obra de Deus. Então, a profecia de Daniel é praticamente ou quase exclusiva para o povo de Deus. Esse povo de Deus está ali, no meio desse conflito. Então, vale a pena a gente lembrar, aqui principalmente do versículo 32 até o 35, a gente percebe no capítulo 11, porque a gente vai, como eu falei, a gente vai dar uma passada rápida, depois a gente vai detalhar, do versículo 32 ao 35, mostra o que Deus esperava e espera até hoje do povo dele. Sabendo que hoje, igreja, nós somos povo de Deus, mesmo sabendo que esse texto se refere ao que Cristo espera de Israel naquela época, esperava naquela época e espera durante o tempo da grande tribulação, nós também podemos inferir o que Deus espera do seu povo hoje, que somos nós, a igreja, em meio a esse tempo de constantes mudanças e secularização. Eu vou tentar explicar melhor. A Bíblia não é um livro estático. Quando a gente lê alguma coisa aqui em referência ao povo de Deus, todo aquele que é crente em Jesus Cristo, nosso Senhor, e se entende como igreja, vai tirar desse texto muitas verdades para si. Então, como a Bíblia não é um livro preso no tempo e no espaço, nós podemos lançar um olhar para esse capítulo 11 de Daniel, especialmente aqui do versículo 32 até o 35, e vermos grandes revelações de Deus para os nossos dias, para a nossa época, para você e para mim. Vamos ler lá Daniel capítulo 11, do versículo 32 até o 35. Ele diz assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada, serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Então esse é um texto que fala de Israel no período da grande tribulação. Porém, nós podemos observar que há uma expectativa de Deus com respeito ao seu povo nesse tempo. E essa expectativa cabe muito bem para nós hoje, igreja, nesse ano tão incrível que nós estamos vivendo. Um ano tão diferente. Quantas coisas tão diferentes têm acontecido esse ano. Então, eu queria começar pontuando aqui, primeiro, o que Deus espera de nós.
No versículo 31 e 32, Deus espera de nós firmeza ante a sedução satânica. Você tem dúvida que esse mundo é um mundo sedutor? Que esse mundo é um mundo de muitas mentiras? É um mundo que tem armadilhas para o cristão por todos os lados? É um mundo que apela constantemente à nossa natureza humana, pecadora e caída. Apela aos nossos olhos, apela aos nossos instintos, procura o tempo todo nos tirar do caminho de Deus, para que nós fiquemos à margem e sejamos engolidos ou arrastados pelo curso desse mundo. Veja lá o que diz Daniel 11, 31 e 32. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Versículo 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Uma das coisas que Deus quer que eu e você façamos, conheçamos ao Senhor. Eu tenho feito algumas lives às quartas-feiras à noite, e nessas lives Deus tem usado muito alguns textos chamando as pessoas para que possam conhecê-lo melhor. Infelizmente, o cristão hoje, ele pouco conhece da Bíblia e, consequentemente, pouco ele conhece sobre Deus. Se ele conhece pouco sobre Deus, ele se relaciona pouco com Deus. E o pouco de relacionamento que ele tem com Deus é marcado pela religiosidade, por obrigações, por culpa, por medo, e não por alegria e por prazer. Mas aqui a Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus resiste com firmeza. Conheça Deus para que você resista o espírito desse mundo, para que você não seja engodado, enganado, iludido pelo espírito desse mundo. Pense nisso, tá? Em Oséias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da santidade de Deus, dos atributos de Deus, tá? Então, outra coisa que esse texto nos fala, versículo 33, aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão pela espada, serão queimados, capturados e saqueados. Isso é uma coisa que a gente viu muito, né? Desde a origem da igreja, o quanto a igreja verdadeira sofreu esse tipo de perseguição. Basta você ler o livro de Atos dos Apóstolos, basta você ler o capítulo 11 de Hebreus, basta você ler o livro do Apocalipse, você vai ver quanto a igreja tem padecido nesse mundo, tem sofrido nesse mundo. A nossa presença nesse mundo é uma presença incômoda, aquela antiga serpente Satanás que se chama diabo, que um dia vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A nossa presença aqui é uma presença incômoda, uma presença invasora. E o diabo não nos vê com bons olhos. É por isso que nós precisamos estar sempre cheios de discernimento, conhecendo a Deus, vivendo em oração, vivendo em jejum. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Atos capítulo 4, verso 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então, uma coisa que Deus espera do seu povo é isso aqui, coragem para anunciar a sua palavra. Você quer ver uma palavra que é uma palavra de ordem para o cristão nesses dias? Ter coragem, sermos corajosos. Em que sentido? Corajosos para buscarmos primeiro a vontade de Deus. Segundo, permanecermos na vontade de Deus. Terceiro, pregarmos a palavra. É necessário termos coragem para anunciar a palavra de Deus. Eu peço tanto para o Senhor, usa a minha vida. Quando eu estiver no mercado, quando eu estiver na farmácia, quando eu estiver no banco, quando eu estiver com alguns dos meus vizinhos, que Deus possa usar a minha vida, com os meus parentes, que eu possa ser mais ousado, mais atrevido no bom sentido e corajosamente anunciar a palavra de Deus. Faça do seu equipamento, faça do seu celular, do seu tablet, do seu notebook ou qualquer outro instrumento que você tem, divulgue a palavra de Deus, passe para frente os nossos cultos, nossos estudos, nossas lives.
Vamos aproveitar esse momento único que a sociedade está vivendo para divulgar corajosamente a palavra do nosso Deus. Vamos nos aprimorar, né, em transmitir Jesus para as pessoas. Logicamente que esse texto de Daniel, que eu acabei de ler, também se refere aos judeus no período da grande tribulação, mas ele também nos desafia hoje a, com coragem, anunciarmos a palavra de Deus. Porque o versículo diz, né, o versículo 33, aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período eles cairão à espada, serão queimados, capturados e saqueados. Mesmo em meio a toda essa pressão, eu e vocês somos chamados a corajosamente continuarmos testemunhando de nosso Senhor Jesus. E por último, terceiro ponto, terceiro versículo, Deus espera que a gente persevere em meio aos escândalos. Olha só, capítulo 11, verso 35, alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Pois isso só virá num tempo determinado. E nós vivemos na década de 80 muitos escândalos relacionados a pastores, escândalos de moral sexual, escândalos de desonestidade. Nós sabemos que pelo Brasil afora existem muitos escândalos entre os sábios, entre aqueles que pregam, que ensinam, que pastoreiam. Muitos escândalos na liderança evangélica, né? E Deus quer que a gente fique firme. Apesar de toda essa situação, precisamos ficar firmes. Tá? Alguns comentaristas bíblicos afirmam o seguinte, um comentário bíblico da NVI, por exemplo, diz o seguinte, olha só, a purificação dos sábios tinha efeitos purgativos, refinando e separando o verdadeiro do falso, afiando o sentido dos fiéis. Sabe, ninguém tem desculpa porque o pastor fulano caiu em pecado. Porque eu sei de um pastor que fez isso, eu sei de um pastor que fez aquilo, eu sei de um pastor que falou isso, falou aquilo. Essas pessoas muitas vezes caem em desgraça para que possam ser purificadas por Deus, possam ser tratadas. Talvez elas tenham adquirido algum orgulho ou algum outro tipo de pecado secreto e Deus então expõe aquilo, derruba ele daquela posição, não porque Deus o odeia, não porque Deus quer ver a sua destruição, mas porque Deus quer tratá-lo, quer cuidar dele. Então, nós muitas vezes temos a tendência de usar essas quedas, esses desastres entre os líderes, para nos omitir de termos uma vida santa. Eu tive vários pastores que tiveram influência direta sobre a minha vida, que deixaram a desejar com respeito à sua vida, ao seu testemunho, ao seu exemplo. Mas isso nunca, jamais, em momento algum, poderia me derrubar, a menos que eu quisesse, a menos que eu usasse de desculpa do erro deles para afrouxar a minha santificação. Não. E se alguém não quiser ir para o céu, eu quero. Se alguém quiser namorar com o mundo, eu não tenho nenhum interesse em namorar com o mundo. Se alguém quiser desistir da fé, vai sozinho. Eu não vou. Somos indivíduos, somos pessoas únicas, podemos optar o nosso destino, e o meu destino, o seu destino deve ser sempre Cristo, no começo, no meio e no fim. Tá? O pastor Augusto Nicodemos, ele é um pastor presbiteriano, muito querido no meio presbiteriano, e ele tem uma frase, eu já li muita coisa sobre ele, é uma pessoa que eu aprecio, apesar de a gente ter uma fé pentecostal, eu aprecio muito o que o pastor Augusto Nicodemos diz. E ele tem uma frase que ele está sempre repetindo em seus sermões: quem se afasta da igreja por causa das falhas dos seus líderes, nunca teve um compromisso sério com Deus. Isso cabe a cada um de nós. Eu quero concluir então dizendo o seguinte, uma curiosidade sobre Daniel. Eu gosto de curiosidade, acho que você também gosta, né? Uma curiosidade sobre Daniel que eu acho que cai muito bem para nós aqui. O Daniel não foi um profeta de ofício. Ele não foi uma pessoa oficializada no cargo de profeta. Por isso, o livro do profeta Daniel não está na Bíblia hebraica, ele não está encaixado entre os profetas.
O livro de Daniel está encaixado entre os escritos, né? Os escritos e os profetas. O livro de Daniel não está entre os profetas de Israel, está entre os escritos, né? Ele não foi reconhecido e não é reconhecido pelo povo judeu como um profeta assim, tipo Jeremias, Ezequiel, né, Zacarias, Isaías. Não, ele não teve esse reconhecimento. E eu acho que Paulo se encaixa muito bem nesse perfil de Daniel, porque Paulo também não foi muito bem visto e não foi muito bem aceito pelos discípulos, pelos cristãos na época, porque ele não era um dos 12. Mas aí tem um grande recado para nós, e algo muito interessante. Não espere reconhecimento das pessoas com respeito àquilo que você faz para Deus. Não vale a pena. Paulo passou toda a sua vida desgastando-se, tentando o tempo todo mostrar a sua autenticidade, a sua autoridade apostólica. Quanto desgaste Paulo teve. Daniel também, durante todo o seu tempo, profetizou, teve visões, teve encontros, anjos vieram do céu dizendo que ele era amado, mas isso não foi reconhecido pelas pessoas da sua época. Até hoje Daniel não está entre os profetas de Israel, seu livro está entre os escritos. Então não perca seu tempo procurando reconhecimento por título, por cargo. Pense nisso, pense em Daniel, que homem extraordinário foi Daniel. O livro dele não deixa dúvida de que ele foi um dos grandes profetas, mas isso não tem eco no povo de Israel. Não espere reconhecimento por parte das pessoas. Veja lá o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, verso 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. E Daniel foi louvado no seu tempo. Foi chamado de muito amado, muito querido. Na NVI a gente lê assim: quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Atualmente, a igreja evangélica ela é vista com suspeita. Você deve conhecer os líderes da TV. Há muitos líderes na TV. E a sociedade brasileira como um todo vê esses líderes com suspeita, com um pé atrás. Eles não são pessoas cuja a palavra impacta no sentido mais intelectual, uma mente mais inquiridora, uma mente mais observadora. Essas pessoas, elas passam de longe das igrejas, das lives, dos vídeos, dos cultos desses líderes, porque de alguma forma a mensagem deles não toca a sociedade de hoje, não chega de uma forma mais contundente. Eles trabalham num tipo de nível onde há uma refração por parte da sociedade como um todo. E infelizmente, todos nós, sofremos de generalização. Esses pastores da mídia acabam criando um estereótipo do evangélico e esse estereótipo acaba nos atingindo. Então, a sociedade como um todo nos vê exatamente como vê esses pastores na mídia, esses líderes evangélicos na mídia. No entanto, a gente não deve esperar das pessoas um reconhecimento. Elas vão nos confundir com eles, elas vão confundir a nossa igreja com a igreja deles. Mas isso não deve impedir que a gente anuncie a Cristo no poder do Espírito Santo, com sabedoria, com amor, de maneira desinteressada, porque Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade, você que assiste os nossos estudos, acompanha a programação da igreja pela internet, tanto pelo YouTube, quanto no Instagram, como o Facebook. Saiba de uma coisa: o Evangelho, ele é para você. Mesmo que você discorde do que muito está sendo anunciado na televisão, deixe de lado isso. É aqui que você deve ver. É a Bíblia que você deve buscar. É o conhecimento de Deus que está aqui. Muito do que se vê pela televisão é distorções do Evangelho, modificações do Evangelho, ênfase onde a Bíblia não dá ênfase e omissão onde a Bíblia quer que a coisa seja ensinada. Muitos na mídia, para se manterem na mídia, precisam estar falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que elas querem ouvir.
Então, eles têm esse auditório. Se eles pregam no sentido de aguçar o interesse das pessoas pelos bens materiais, é essas pessoas que vão segui-lo. Mas o verdadeiro evangelho nos atrai pelo poder irresistível da eternidade que Deus colocou no coração do homem. Então, separe alhos de bugalhos, tá bom? Isso é muito importante. O nosso diferencial nesses dias precisa ser o mesmo diferencial de Daniel. Tá? Qual foi o seu diferencial? Mesmo em meio a uma sociedade em constante transformação, totalmente secularizada, ele se manteve firme na fé e nunca deixou de proclamar a sua confiança em Deus. Esse é o nosso diferencial. É para isso que nós estamos aqui. O que você tem aprendido nos estudos de Daniel? Eu queria ouvir você. Eu queria que você fosse lá nos comentários do YouTube, que você fosse nos comentários do Facebook, ou então usasse esse e-mail que eu quero colocar aqui para você. Tá? Nós também temos o WhatsApp da igreja, vamos deixar aqui também o número do WhatsApp da igreja. Me diga o quanto tem valido o curso do livro de Daniel para você, esse estudo. Quem sabe, se você mandar alguma notinha, eu posso ler aqui na próxima semana. Coloque lá, pastor, olha, eu tenho apreciado por causa disso, tenho me valido por isso, tenho aprendido coisas novas, eu tenho enxergado o mundo de uma outra maneira, continue, eu quero ouvir o seu retorno. Né? Eu sei que Deus tem abençoado, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sei que nós estamos chegando num grupo muito seleto, gente que gosta de criar raiz na palavra de Deus, mas por favor, me ajude a melhorar e a aperfeiçoar melhor. Aperfeiçoar mais, esse estudo. Mande as suas impressões, a sua crítica, tá bom? Para que a gente continue crescendo no poder de Deus. Nós vamos orar agora, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos pedir que Ele nos continue a usar por meio desse equipamento, dessa ferramenta tão bacana, tão inovadora, tão sensacional que é a internet. Vamos falar com Deus. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos acrescente discernimento, que o Senhor use a nossa vida para que sempre, por meio desses vídeos, nós possamos estar ajudando todos aqueles que, em meio a tanta confusão, em meio a tanta tormenta, em meio a essa situação complexa que nós estamos vivendo, conseguir, com a luz da Tua Palavra, enxergar corretamente, para agir e reagir corretamente e chegar naquele grande dia e estar na presença de Deus, valendo-se unicamente do sacrifício de Jesus da cruz e da presença do Espírito Santo como selo no seu coração. Obrigado por essa audiência tão fiel, por esse grupo tão firme que está aqui. Que a bênção do Senhor seja sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir mais um favor, compartilhe esse estudo, vamos passar, mesmo se você tem alguns amigos, alguns parentes, alguns irmãos, passe esse vídeo para frente, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir.